Muito bem, pessoal, vamos então dar sequência ao estudo do capítulo 16, que nós começamos na semana passada, né? Que é o estudo do mandato mediúnico. E nós falávamos da Ambrosina, naquela médium que é o núcleo central de uma reunião pública, mas que terá a assistência espiritual, está tendo uma assistência muito boa, né? E também mensagens, né? De recepção de mensagens mediúnicas, diante da necessidade que existe, tá? E inclusive a médium Ambrosina, ela percebeu a presença de 2 criminosos no salão, ela observou o pensamento deles e ela percebeu que se tratava ele havia um crime e que essas 2 pessoas que estavam envolvidas nesse crime estavam no salão. E ela ficou já emocionalmente meio perturbada. Aí os espíritos amigos chegaram próximos a ela e começaram a tranquilizar. Falaram: olha, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Então é natural que as pessoas necessitadas procurem, e a gente nunca sabe qual é a necessidade das pessoas, né? Aí ela se acalmou e continuou a sua atividade, conversando com os necessitados, tal. O André Luiz percebeu a equipe espiritual que estava trabalhando junto a ela, e a harmonia, a luz que essa equipe emanava, e perguntou assim: olha, essa equipe será de espíritos assim angelicais, né, santificados, tal? Aí o instrutor Aulos falou que não, que eram pessoas ainda possíveis de errar, né, possíveis de cair ainda, só que eram pessoas, espíritos que estavam numa condição já um pouco melhor, né, e que ali estavam por amor, trabalhando e tal. Aí ele continua dizendo: muitos médicos desencarnados ali se encontravam, embora excelentes profissionais, devotados e beneméritos em sua missão. Não seria admissível, todavia, fossem promovidos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Quer dizer, provavelmente dentro daqueles espíritos que ali estavam para ajudar, muitos médicos, né? Pessoas já dedicadas ao Ministério da Medicina, né? Do socorro aos necessitados, e continuaram na vida espiritual, né? Devotados, beneméritos, tá? Só que eles não poderiam ser promovidos de um instante para o outro, né? Da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Porque a sabedoria é um prêmio que nós recebemos, que o ser humano recebe pela busca do entendimento superior, né? A gente vê isso no livro Nosso Lar também. André Luiz, que era um médico, e ele foi buscar trabalho, conversar com Clarencio, né, para pedir trabalho, que ele queria ajudar e tal. Aí o Clarencio, ele falou que ele queria qualquer atividade, mas aí o Clarencio parou, olhou para ele, perscrutou o íntimo dele, né? E falou assim: ó, já entendi, você pede qualquer tipo de tarefa, mas no fundo você quer trabalhar como médico, como você fazia na Terra, né? Aí ele ficou, né? Se for possível, né? Aí ele começou a questionar, mas como, né? Como promovê-lo de uma hora para outra, médico de almas, se na Terra ele havia apenas cuidado de corpos, né? E aí ele falava que o academicismo, né? Muitas pessoas fazem o seu curso superior e ficam presas ao academicismo, sem coragem de enfrentar o status quo, de sair do usual, do comum, daquilo que é apenas aceito, até porque a gente não gosta de ser mal visto, né? Se a gente for mal visto academicamente ou socialmente, aquilo para nós é a morte, né? A gente morre de medo, a gente fica fazendo média com todo mundo para ficar bem, né? E muitas vezes esquece de estar bem com a espiritualidade, com a própria consciência, né? E com a vida espiritual que está aí, né? E para isso, muitas vezes, é preciso até contrariar o academicismo, né?
É preciso até bater de frente, às vezes, com um acadêmico. Né? Inclusive o Clarencio falava, ó, para alguns desses que se arriscam a ir contra o estabelecido, muitas vezes se reserva a ironia, o sarcasmo, né? Muitas vezes se exclui profissionais que enfrentam essa ciência tradicional, né? Então, chega no plano espiritual, tudo vai ter um custo, né? Aí chega no plano espiritual, esses que não se arrojaram a fazer da sua profissão algo mais elevado, também não vão colher os benefícios disso, né? Então não dá para promover de uma hora para outra profissionais, sejam médicos ou qualquer outro tipo, né? Fala, Edson. Existe uma especialização natural dentro da ciência, mas a questão é que ela é muito fragmentária, porque, para começo de conversa, ela já divide corpo e alma, né? Mente e corpo, né? E nisso já está uma grande fragmentação, tá? Porque nós não somos um corpo, né? Nós somos um espírito que utiliza um corpo. Enquanto estamos encarnados, nós temos que compreender essa relação espírito-corpo, né? E até tem um dos livros, acho que é nos Missionários da Luz, que o mentor espiritual fala assim, olha, nós aqui na espiritualidade, nós não nos arriscaríamos a estabelecer com afirmações dogmáticas onde termina um e começa o outro. Onde termina o corpo e começa o espírito. Você vê os espíritos falando para nós, olha, aqui na vida espiritual nós não nos arriscaríamos com afirmações dogmáticas, assim, né? Inquestionáveis, né? Onde é que termina um e começa o outro? Onde é que termina o corpo e começa o espírito? Porque quando nós estamos encarnados é de tal modo entrelaçado, isso, gente, no interior das células. A gente sabe que através do núcleo das células, das mitocôndrias e até do material genético, existem ligações muito estreitas, perispírito-corpo, né? Que não cabe aqui a gente detalhar, mas a gente vê isso no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, né? Então, é a ciência fragmentária, né? Que ainda não enxerga o espírito, né? Então só vê o corpo. Fala, Maria. Tanto o corpo reflete o espírito, quanto o corpo influencia o espírito também, uma relação de via dupla, né? Se o corpo está estragado, vai dificultar para o espírito se expressar. Se o espírito estiver com problema, o corpo vai sentir. Então é uma relação, né, que deve ser harmônica, né? Aí continuando aqui, com a imersão nas realidades da morte, adquiriram novas visões da vida e alargaram seus próprios horizontes. Mas o que eles sabiam era ainda muito pouco daquilo que lhes competia saber. Não poderia ser de outro modo, aduziu Aulus. O milagre não existe como derrogação das leis da natureza, né? Natura não fati saltos, né? Quer dizer, a natureza não dá saltos. E como uma manifestação normal da natureza, há que ser progressivo. Esse conhecimento, essa percepção superior a respeito das informações, da vivência, né? Então, muitos desses médicos, pessoas aqui da matéria, que desencarnados, que estão trabalhando no plano espiritual, eles vão adquirindo novas visões da vida, eles vão alargando os horizontes, mas é à custa de esforço, né? Aqui na Terra, se nós despendemos esforço para estudar, né? E desde pequeno a gente tem que estudar, mas a gente tem que continuar estudando, né? Se a gente investe no estudo, nós colhemos a sabedoria, nós colhemos o conhecimento, né? Então no plano espiritual continua essa necessidade, né? E à custa de muitas renúncias. Quantas vezes a gente, para passar num vestibular, para passar num curso qualquer, muitas vezes a gente tem que renunciar a alguns lazeres, alguns pequenos prazeres para a gente poder
colher depois os benefícios, né? Tá aprendendo, né? É verdade, André Luiz. André Luiz está aprendendo, né? Como todos nós. Graças a Deus que ele aprendeu bastante. E passou bastante para nós também, né? A coleção completa dele, né? Como dizia o Hernani Guimarães Andrade, né? Meu pai até conheceu, né, pessoalmente, né? Trabalhou junto com ele lá em São Paulo, né? Está desencarnado já, mas eu acho que foi o maior cientista espírita que a gente conheceu, assim, foi o Dr. Hernani. Eu sou fã de carteirinha dele, dos livros dele. E ele, uma vez perguntado que ele levasse, se ele pudesse ir para um lugar deserto, uma ilha deserta, um ambiente que ele fosse fazer uma viagem e pudesse levar um livro. Que livro que ele levaria, né? Eu levaria a coleção completa do André Luiz. Mas é mesmo, né? Então vamos lá. Somos irmãos uns dos outros, evoluindo juntos, né? Em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Nesse ponto, a mesa fora formada com 14 pessoas. Ambrosina, que se sentava ao lado do diretor dos trabalhos, recebeu aplicações de passes de longo circuito, ministrados pelo instrutor Gabriel. Então, primeira coisa ali, né? Somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos em processos de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Isso aqui é importante. Nós temos uma interdependência. Nós não devemos ser dependentes patologicamente uns dos outros. Aliás, de ninguém, né? Isso só denotaria a nossa insegurança, a nossa fragilidade emocional, psicológica, né? Dependermos patologicamente de alguém, a ponto de dizermos, sem você eu não consigo viver, você é tudo para mim, tal, aquilo que você já sabe. Agora, nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. No plano da convivência, da ajuda mútua, do conhecimento que nós trocamos, né? Da ajuda que nós fornecemos uns para os outros, né? E no qual se destaca o esforço individual. Nós dependemos uns dos outros, mas tem destaque nessa convivência o esforço individual. Ninguém vai fazer por mim o que é meu dever, eu também não vou fazer o que é do outro. Nós podemos, no máximo, nos ajudar, mas nós não podemos entrar dentro do outro e mudar pensamentos, mudar atitudes, fazer do que é dever do outro, porque senão aí começaria já uma dependência ruim, né? Então nós podemos até fazer que nem o Cirineu lá, né? Constrangido pelos guardas, aí teve que ajudar Jesus a carregar a cruz, é assim que está no Evangelho, né? Nós podemos ajudar uns aos outros a carregar as nossas cruzes, né? Fraternalmente, amparando-nos uns aos outros. Mas a maior parte do trecho, né, eu que vou ter que carregar mesmo, né? São auxílios eventuais, momentâneos, que não podem ser permanentes, né? Nós temos que carregar da nossa própria cruz, né? E aí, nesse ponto, a mesa foi formada com 14 pessoas. Então, sentado ali, assembleia e tal, sentado numa mesa, 14 pessoas. Ambrosina, que é a médium central deste trabalho que nós estamos falando, sentado ao lado do diretor dos trabalhos, recebeu aplicações de passes de longo circuito, ministrados pelo instrutor Gabriel. O que é passe de longo circuito? São passes, por exemplo, longitudinais, né, que vai, por exemplo, da cabeça aos pés, né? Não se mantém só na cabeça. Então, cria um circuito mais amplo, tá? Longo circuito, né? Aí o instrutor Gabriel começou a aplicar esses passes na Ambrosina. Estava preparando ela para a atividade mediúnica, tá? Feita a prece inicial, leu-se em seguida um texto edificante, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel, né? Vamos abrir ao acaso lá o livro, o instrutor Gabriel já ajudou a achar a mensagem do dia, né?
A Assembleia mostrava-se flagelada de problemas inquietantes. Quer dizer, cada um que vinha, era um trabalho voltado para o atendimento, voltado, né, na busca de cura, de melhora, porque todos estavam ali com problemas, né? É diferente da gente, que a gente não tem problema nenhum, tal. Mas então, essa população aqui estava cheia de problemas, flagelada de problemas inquietantes. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Formas, pensamentos estranhas surgiam de grupo a grupo. Olha, dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, né? Deviam estar sentados ali, mas, né, estavam ali ao redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Formas, pensamentos estranhas surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Então, cada grupo que se aproximava, a gente não sabe exatamente como era feito esse trabalho, eles vão dando algumas informações, né? Mas talvez grupos se aproximavam e iam conversando com ela. Eles falam que eles iam colocando uns papeizinhos onde pediam em benefício de determinada pessoa. Os papeizinhos eram deixados em cima da mesa. Então as pessoas, à medida que se aproximavam, as formas pensamento que elas carregavam. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos criando formas pensamento, né? Nós estamos mobilizando a matéria mental, que nos é característica, e criando imagens com movimento, som, cheiro, cor, né? Que gravitam em torno de nós, são as nossas criações mentais. São os nossos filhos momentâneos, né, as criações que os espíritos facilmente detectam. Quando a gente vai tomar passe, muitas dessas formas, pensamento, elas se diluem. Tá? Elas se diluem e aí essas preocupações se diluem também. Porque a gente cria esses fantasmas na nossa preocupação, na nossa imaginação, e depois a gente se torna vítima do que a gente mesmo criou. Não é? Não é assim? A gente começa a se preocupar com uma coisa e fica lá se atormentando, e fica se afligindo, e aquilo vai crescendo, vai crescendo. É como se a gente fosse nutrindo essas formas que vão se agigantando, e aí a gente toma um passo, de repente sai tranquilo, né? Só não pode ficar criando de novo depois, né? Aí esse que é o esforço de mudança, a gente perceber que a resolução dos problemas não está no número de aflições que a gente cria em torno do problema, né? Para começo de conversa, a solução do problema não está no problema. Quanto mais identificados com o problema, menos nós vamos ter condição de resolver. A solução do problema está fora do problema. Em primeiro lugar, eu tenho que desvincular minha mente do problema. Porque se eu me desidentifico, se eu me desgrudo daquilo que está me afligindo, o objeto da minha aflição, eu me ligo mais facilmente aos espíritos amigos, ao meu espírito protetor, né? Então aí é a hora que eu tenho que desviar a mente. Eu tenho que passear, conversar, ler um bom livro, sabe? Distrair um pouco daquilo que está me atormentando. É um primeiro passo, tá? Para a gente conseguir resolver os problemas, né? Então essas formas de pensamento denunciando a posição mental dos grupos que se aproximavam, né? Preocupações, amarguras, desânimo, desespero, propósitos de vingança. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, né? Então aqui até espíritos, né, estão aqui aglomerados em torno dela. Não é só desencarnados, não é só encarnados, mas os espíritos mesmo, né? Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno. Porque desencarnado levando aquelas concepções que traziam da matéria, né? Ainda não perceberam a realidade, ou se o perceberam, não sabem o que fazer com ela, com a vida após a morte, né? Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passavam a ajudá-los na predicação doutrinária,
com base no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Tá? Então, olha só, os amigos, vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora. Então, aquelas 14 pessoas que estavam ali na mesa, eram pessoas, algumas capazes de fazer uma explanação, né? e o faziam, né? Assessorados pelos amigos espirituais que ali estavam. Tá? Passavam a ajudá-los na predicação doutrinária, com base no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Quer dizer, uma forma já de ajudando a população de espíritos e de encarnados que ali estavam, né? Fichas individuais não eram declinadas, mas percebia-se claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com endereço exato. Né? Por quê? Porque os espíritos portadores das nossas fichas individuais não falavam para os espíritos, não falavam para os palestrantes exatamente nomes de pessoas, né? Mas as palavras que eles emitiam tinham endereço certo para as necessidades das pessoas, porque os espíritos conheciam as necessidades de cada um. Né? É quando a gente fala assim, aquilo serviu para mim. Assim, né? Aquilo serviu para mim, porque foi para você mesmo, né? Não para humilhar, não para dar bronca, mas no sentido de alertar, no sentido de orientar, né, de dar instruções que todos nós necessitamos, né? Aqui levantavam um coração caído, em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Né? Você vê que para cada tipo de problema os espíritos iam endereçando estímulos diferentes. Né? Espíritos perseguidores procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado. Olha só. Né? Que ali estavam também espíritos perseguidores. Só que eram dentro de uma categoria que era possível ainda permitir o acesso deles. Né? Como a gente falava na semana passada. Né? Não eram espíritos de uma tal condição de necessidade que nem eram permitidos no ambiente. Né? Mas aqui, mesmo esses espíritos que eram admitidos ao ambiente, eles tentavam hipnotizar os encarnados. Não é? Espíritos perseguidores procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali vinculadas. Às vezes os espíritos fazem isso, eles induzem a pessoa ao sono. A Joana de Ângeles fala isso também. Às vezes induzem a pessoa a entender de forma toda errada aquilo que está sendo falado. Aí a pessoa fala assim, não volto mais aqui também, porque... Né? A pessoa falou isso, falou aquilo, tá? E o modo dela entender, às vezes, o que foi falado, distorce tudo, leva para um lado negativo. Recebe até como ofensa. Então é muito comum isso também. A gente precisa tomar cuidado, o modo como a gente recebe as informações. Porque ninguém está aqui para ofender ninguém, os espíritos não estão para ofender ninguém, estão para ajudar, né? Só que às vezes a gente está tão envolvido pela presença espiritual que ele quer mesmo que a gente se sinta ofendido, que a gente fique melindrado, que a gente fique, né, chateado e não apareça mais, porque é um modo que eles usam para nos afastar dos ambientes bons, das pessoas que querem nos ajudar. Aí a gente vai entrando no processo de fascinação, porque ele vai dominando a nossa mente e nós vamos deixando. A gente vai se afastando de todo mundo que pode nos ajudar. E aí ele vai tendo um acesso mais facilitado ao nosso comportamento, à nossa mente, né? Sim, pode acontecer, né?
Então, depende muito como cada um de nós recebe as coisas, né? A gente sempre tem esperança de que as pessoas que procuram a casa espírita percebam a intenção, né? Que a intenção é de ajudar, é de elevar o padrão geral, né? Mas nem todos percebem isso, né? Então vamos lá, continuando. Muitos médiuns trabalhavam em favor dos serviços de ordem geral, mas era Ambrosina o centro de todos e o objeto de todas as atenções. Não no processo personalista, tá? Ela é o centro das atenções pelas condições mediúnicas e pelo mandato mediúnico que ela está representando ali. O capítulo chama-se Mandato Mediúnico. Nós vimos que ela recebeu um aparelhinho, um funilzinho de energia que foram colocado em cima no centro coronário dela, facilitando a recepção das mensagens espirituais, das orientações do seu espírito protetor. Tá? Então, a pessoa, quando ela tem um mandato mediúnico, ela tem esse recurso a mais, para que ela possa estar permanentemente em contato com os bons espíritos. Tá? E a gente até falou que isso todos podemos receber ao longo do tempo, com demonstrações de renúncia, de devotamento, de disciplina, de constância. Todos nós podemos receber. Não é porque ela é uma santa, ou é um anjo encarnado, não. Nós podemos ser um espírito de luz reencarnado se nós nos iluminarmos, né? Se nós fizermos por onde acender a nossa própria luz, né? Então, só que a gente falava que os espíritos, a gente tem essa informação na própria literatura do André Luiz. Antes de 10 anos, mais ou menos, os espíritos tomam muito cuidado com o investimento que fazem em nós. Porque eles não sabem se de repente a gente larga o trabalho no meio do caminho. Cada dia você acorda de um jeito e quer uma coisa diferente. Hora você quer ajudar, depois você não quer mais. Então, eles levam a gente a sério depois de um longo período de experimentação. Para ver, fulano está realmente firme. Passou por muitas dificuldades familiares, econômicas, profissionais, afetivas, tal, e está firme no trabalho. Não abandonou as coisas, não abandonou os propósitos. Então, dá para a gente investir mais na pessoa, que é uma pessoa que vai dar frutos muito bons, né? Então, esse é o raciocínio deles, né? Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas, né? Que é o trabalho mediúnico, né? Uma ponte entre o plano espiritual e material. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Que é o que a gente estava falando, né? As pessoas chegavam ali e colocavam as tirinhas de papel. Eram pedidos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas, né? De ficar apertado, situação difícil, né? Da existência, né? Então, quando a gente está passando momentos de dificuldade, então a gente procura e as pessoas ali estão em busca de ajuda. Entre Ambrosina e Gabriel, destacava-se então extensa faixa elástica de luz azulínea. Né? Então, entre Ambrosina, a médium, e o Gabriel, o espírito que está cuidando da mediunidade dela, uma extensa faixa elástica de luz azulínea. É difícil da gente faz um esforço de imaginação, né? Essa faixa de luz elástica, né? E amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciar os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Olha que interessante. Então, ela na mesa, uma faixa rodeando ela e o Gabriel. Quando algum espírito que poderia falar a respeito de uma necessidade ali, contida num papelzinho, por exemplo, é aquele espírito que vai falar a respeito daquela necessidade ali.
Talvez é o espírito que está cuidando da pessoa. Tá? É permitido que ele entre essa faixa, junto com o Gabriel e com a Ambrosina, então ele entra nessa faixa de proteção e ele toma o braço da médium para começar a escrever. Por intermédio, então tem que haver a anuência do Gabriel. Ele tem que deixar, ó, pode vir aqui e tal. Né? E aí ele vai tomar. Antes de tomar o braço da médium, ele influencia o centro cortical do córtex, essa parte que envolve o cérebro, provavelmente na parte motora, a parte que coordena o braço. Tá? E também as áreas de associação, para que ela receba a ideia que o espírito quer passar. Tá? Ok, pessoal, está ficando claro? Tá? Vão respondendo. Porque é aquele trabalho organizado, né? E diante de tanta necessidade, são dezenas de pessoas necessitadas, até talvez para acessar as informações, quem que está cuidando de tal caso específico, né? Então, acho que tem tudo isso, né? É um trabalho coletivo mesmo, né? E aí, continuando aqui. Antes de começar o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium. Olha que complexidade dos trabalhos, né? A gente acha que é só sentar lá e escrever, né? Olha quantos detalhes, né? Então foi colocado um espelho fluídico junto da médium, talvez na frente dela, assim, né? Por trabalhadores espirituais da casa, e na face dele, na face do espelho, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Olha que interessante, né? Então isso servia de auxílio não somente para a médium, mas também para os próprios espíritos que estão respondendo através da médium. Por quê? Porque na face do espelho, cada nome que está no papelzinho, cada solicitação que é feita, seja para alguém desencarnado, para alguém encarnado, né? Que eles pegavam, aparecia com incrível rapidez na tela a imagem da pessoa. E apareciam os pensamentos da pessoa também. Olha o processo virtual aí, né? Processo rápido aí de comunicação, de acesso às imagens, onde a pessoa estiver, tchum, aparece na tela. Aí os espíritos que estão escrevendo as mensagens, eles já olham, já faz um diagnóstico da situação. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, ó, o tipo de pensamento que ela está cultivando, né? Olha lá como é que onde ela está lá, os ambientes onde ela está frequentando, olha. Então eles já olham as necessidades da pessoa e já escrevem as orientações necessárias. É preciso mais vigilância no pensamento, é preciso, né? Aí dando as orientações, né? Então é bem interessante, né? Fala, pai. Uhum. Ah, é? Ah. Certo. Aham. Sim. As informações. Aham. Porque eu sei, esse livro, Estudando a Mediunidade, é sobre esse livro aqui, né? É um estudo do Martins Peralva a respeito nos domínios da mediunidade, né? Então é um livro interessante com material de apoio, assim, para a gente, por exemplo, tem a ilustração, né? Desse processo de percepção, né? Da dificuldade da pessoa à distância. Então é importante mesmo. Oi, Maria. Sim, da Nete Guimarães. Aham. Não vi, essa não vi ainda não. Aham. Da Nete Guimarães. Ah.
Uhum. Ah, é? Opa, isso é bom, hein? Sério? Maria está falando do aparelho que a Nete Guimarães está utilizando, né? Aquela palestrante, que as pessoas que tem modo de medir, né, as vibrações da pessoa e aparece numa tela o que a pessoa está pensando, né? Vou procurar não ver essa palestra ainda não, Maria. Depois você me passa lá. Não? Então. Tá vendo? Vai facilitar a vida dos psicólogos. Tome cuidado. Certo. Interessante, né? Então, pessoal, vamos tomar cuidado com os pensamentos aí, que o negócio está apertando. O negócio circo está pegando, está ficando cada vez mais apertado, né? Mas é bom porque quando chega no plano espiritual a gente já está mais disciplinado, né? Porque não é fácil não. Tá, acho que a gente já falou sobre tudo isso aqui, né? Tá. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, as explanações que estavam sendo feitas, né? Sob a inspiração dos mentores espirituais, Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso, né? Então, como é feito às vezes trabalho de cura, às vezes enquanto as pessoas se revezam na palestra, o médium vai atendendo a parte e tal, só que aqui era na mesa mesmo que ela ia psicografando conforme as necessidades das pessoas, né? O que significava aquela faixa azulínea entre Gabriel e a médium? Aulus elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. A gente vê nesse livro mesmo que mesmo os médiuns mais equilibrados, eles não podem ter mais do que 30% de percepção espiritual. Tá? O Aulus explica isso no outro momento. Eles não podem ter mais do que 30% de percepção espiritual. Por quê? Porque nós não somos preparados aqui na matéria para viver duas vidas simultâneas. Nós não temos estrutura nem cerebral para isso, nem emocional para isso. Então, o nosso enfoque principal é a vida material. Nós temos que estar bem enraizados nessa vida material, bem ajustados, porém, tendo possibilidades mediúnicas, que não podem ser muito grandes. Né? Você vê que a própria Ambrosina, ela tem que ter esse cuidado, por quê? Porque com esse aparelhinho, ela fica muito mais sensível. Então ela precisa de uma proteção maior, para que o trabalho não a desequilibre, para que as solicitações não a desequilibrem. Né? Então você vê que também os espíritos dão concessões, mas eles dão também todo um aparato de ajuda, né, de proteção para que nós não nos desequilibremos, né? Oi, mãe. Sim. Frequentemente a gente vê essa situação, né? Pessoas que começam a buscar ajuda porque não estão bem. E até permitido que participem das reuniões mediúnicas para a gente testar como observadores da reunião, né? Para se tratarem, né? Não fazendo parte do grupo mesmo. E para a gente testar as hipóteses que a gente vai criando em termos mediúnicos, a gente observa que frequentemente a melhora da pessoa tem a ver com uma redução do seu potencial perceptivo. Por quê? Porque ela está muito aberta a tudo. Está transbordando energia mediúnica, energia que ela não sabe como utilizar, e está muito sensível, percebendo tudo, conversa com alguém, já passa mal, vai num certo ambiente, já sente o ambiente, incorpora ali, incorpora em casa. Então, quando a pessoa começa a participar metodicamente, vai se tratando, vai se conhecendo, entendendo melhor e tal, os espíritos vão ajustando a percepção da pessoa para aquilo que seja útil.
Então as pessoas falam, Alexandre, antes eu chegava aqui eu percebia tudo, agora eu já não estou mais percebendo. Às vezes eu só sinto uma coisa ou outra que às vezes o médium sentiu, tal. Tu fala, está equilibrando, os espíritos estão ajudando você a equilibrar a sua mediunidade, né? Junto com o esforço pessoal de autodisciplina, de busca de conhecimento, disciplina emocional, mental, né? Que é bem importante, né? Quando um médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Os espíritos nos influenciam mais do que supondes, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Para o bem e para o mal. Aqui no caso, assenhoreando-lhe, governando-lhe as forças. Quando alguém se distingue por estar indo bem, por estar se esforçando com boa vontade e tal, algum amigo espiritual vai nos ajudar governando as nossas forças. Não quer dizer que ele vai nos dominar, não, vai mandar na nossa vida, não. Continuamos a ter livre-arbítrio, né? Continuamos a fazer as nossas escolhas, mas nós estamos nos colocando maleavelmente na mão dos bons espíritos, para que façam em nós conforme a vontade deles. É assim? O Chico Xavier, que é um caso extremo, teve a vida dele destituída. É assim que fala, destituída, né? O Chico Xavier é um caso extremo, né? Falou assim, olha, a partir de hoje, você não é mais dono da sua vida. Né? Coitado, né? Eu achei que estava cansado, né, de tanto produzir os livros lá, e ele achou que tinha acabado, né, uma lavra de livros lá imensa que ele tinha que produzir. Aí ele acabou aqueles livros, falou, agora eu vou descansar, né? Aí chegou o Emmanuel e falou, olha, meu irmão, nós recebemos aqui um ofício aqui dizendo que a sua vida não pertence mais a você, né? É doido, né? Mas o Chico, né? Então ele trabalhou a vida inteira e com boa vontade, né? A gente que às vezes fica reclamando das coisas que a gente tem que fazer, né? O Chico queria colocar peruca, tá? O Emmanuel falou que não gostou da peruca dele. O Chico falou que pelo menos a minha vaidade me pertence, né? Não vem querer mexer na minha vaidade, não. O resto eu já não tinha mais, tá certo. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Olha aí. Quer dizer que todo o contato mediúnico que ela tem com o plano espiritual é só com a permissão, com a supervisão do Gabriel. Ele é o controlador da mediunidade dela, né? Aí é bom também, né? Como o Emmanuel era do Chico, né? Qualquer outro que escrevia através do Chico tinha que ter a permissão do Emmanuel. Ele era o controlador da mediunidade do Chico, né? Aqui no caso é o Gabriel, da Ambrosina, né? Para disciplinar as forças dela, né? Para que ela não fique em qualquer lugar cedendo, recebendo influências negativas que possam prejudicar a tarefa dela. Assim, para efetuar-se uma comunicação por intermédio dela, era indispensável sintonizar com ela e o instrutor ao mesmo tempo. Uma pergunta que não quer calar. Qual que é o controlador da mediunidade da senhora, mãe? Até hoje não sabe? Nós temos que arranjar um nome para ele. Faz que o Divaldo, eu quero um nome assim. Nunca falar nada. Sabe que não é a Anitta agora? Devia ser o Jesus antes, não era? Não era o Jesus? É. Ah, tá. Agora só está meio órfão aí.
Vai saber, né? Ai, ai. Não é fácil, não. Oi, Anete. Uhum. Em que sentido você quer falar, Anete? A educação dos pais com os filhos, a exemplo de como é o controlador da mediunidade com o médium. Uhum. Tá. A gente... Os pais fazem coisas erradas com relação aos filhos. Extrapolam. Deveria ser como é o controlador para o médium. Eu não sei, né, Anete? São situações diferentes, né? Uhum. 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 No caso aqui da mediunidade, ela se exerce aí com a consciência do médium, porque o médium, ele aceita esse controle. Esse é um controle parcial, não é um controle absoluto na vida do médium, né? É o controle da mediunidade, não é da vida inteira do médium. Mas isso porque o médium permite essa influência benéfica, esse disciplinar das forças mediúnicas, né? Quando se trata de pais e filhos, nem sempre você tem a anuência dos filhos para a influência benéfica, porque essa influência tem que ser cuidadosa também, porque senão os pais acabam influenciando demais os filhos, impondo a sua personalidade sobre a personalidade do filho e impedindo que o filho saiba quem ele é, o que ele gosta, o que ele quer, o que ele não quer, acertar, errar, tal, né? Então tem que haver uma margem para isso, porque está em processo de construção. Quando a gente fala no exercício mediúnico, a gente fala de alguém que já está, entre aspas, construído, vamos dizer assim, já está mais consciente de quem é, do que quer, do que está fazendo aqui, do que está fazendo na Terra, né? Nem sempre os filhos já demonstram essa consciência, né, Anete? Então, talvez seja mais difícil a tarefa dos pais com os filhos do que o do Gabriel com a Ambrosina, né? Talvez seja mais difícil a tarefa dos pais, né? Assim como é mais difícil ajudar encarnados do que desencarnados. É muito mais difícil ajudar, muito mais fácil ajudar espíritos na reunião mediúnica, por exemplo, do que ajudar no consultório. Por quê? Porque os espíritos eles já estão, pela condição vibratória deles, porque já estão no plano espiritual, eles já estão em contato com uma realidade que nem sempre as pessoas na Terra estão já em contato com ela. Estão muito mergulhados nas ilusões da matéria, né? Das conveniências sociais. E os espíritos, por pior que seja a situação deles, eles já não têm algumas ilusões mais, né? Os espíritos amigos falam que numa reunião pública assim, aberta à coletividade, os maiores beneficiados são os espíritos, não são os encarnados. Uma leitura do Evangelho, uma prece, fala, olha, os espíritos receberam consolo, nesse sentido muito melhor. Nem sempre os encarnados saem melhor, né? Por quê? Porque não se ajudam frequentemente. Às vezes a gente não se ajuda, a gente dorme, que nem falou aqui, a gente dorme, às vezes a gente fica bravo com os comentários. Os espíritos recebem muito mais de boa vontade aquela ajuda, né? Então é uma coisa, quando eles falam isso eu fico pensando, puxa vida, é verdade, né? A gente às vezes tem que se ligar mais, prestar mais atenção, a gente precisa, né? Então é nossa dificuldade aqui na matéria, que não é fácil, né? Mas dá para entender também. No caso de outras religiões, né? De impedir o acesso à casa espírita, ao espiritismo. A gente vê que tem isso, né, Edson? E aí é do âmbito de cada família, né? É do âmbito, a gente respeita, cada família com seus filhos sabe o que é melhor, né? O importante é que tenha uma orientação religiosa, né? Até se
quer dar uma orientação religiosa evangélica, que dê, católica, tal. Importante que tenha essa orientação, né? Que a família participe, né? Tenha esse envolvimento, tal. Isso já ajuda muito, né? Mas às vezes a pessoa quer buscar o espiritismo e aí bate de frente. Então isso acontece também, né? Não é fácil não. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Nós já estamos no nosso horário, né?